Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Diz o Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade, em verdade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ele ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam. Eu creio nessa palavra do Salmo e como eu sei que Ele está perto, nós queremos invocá-lo nesse dia, nessa hora, para que Ele nos abençoe, para que Ele derrame sobre nós a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, ainda de maneira mais plena, se é que isso é possível. Então, nós vamos falar com Deus e certamente Ele vai ouvir a nossa oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, abençoador, nosso Deus que cuida de nós, a Ti, ó Pai, nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor reina soberanamente sobre o universo, e isso inclui as nossas vidas, ó Pai, que a quem o Senhor faz mais do que governar, o Senhor cuida. E nós cremos que o Senhor cuida, por isso queremos descansar nessa premissa da Tua palavra, que diz que o Senhor cuida, que o Senhor ouve a oração, que o Senhor nos ama. E, ó Pai, nós pedimos, na nossa maneira de pensar, nós precisamos, ó Deus, externar aquilo que vai no nosso coração. Por isso nós dizemos ao Senhor que nós contamos com a bênção do Senhor nas nossas vidas, com o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Portanto, ó Deus, abençoe essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, ó Deus. Põe a Tua mão sobre a vida dela. Se ela estiver enferma, cura, ó Deus. Se ela estiver com a alma enferma, ó Deus, traz o bálsamo. Ó Deus, em nome de Jesus, traz, ó Deus, ordem no caos da vida dessa pessoa. Enfim, que o Senhor faça na vida de todos nós a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja conosco. Amém e amém e amém. Hoje o texto que nós escolhemos para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Diz o seguinte: a partir do versículo 25, 6 de Mateus 25. Portanto, Jesus dizendo, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações.
Basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia! Que palavra maravilhosa essa! Esse trecho, inclusive, na minha opinião, é o Salmo 23 do Novo Testamento. A diferença é que lá no Salmo 23, qual nós falamos a semana passada, quem escreveu foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Davi escreve segundo a visão de ovelha que ele era. É a ovelha vendo o pastor. E aqui no texto, quem diz é o próprio pastor, Jesus, o Deus encarnado. É a visão de Jesus. E Jesus repete 3 vezes a expressão aqui nessa passagem: não se preocupem. Eu fiquei pensando nisso e devo confessar a vocês que mesmo ouvindo da boca de Jesus isso, parece mais fácil do que é. Porque preocupação é algo inerente ao ser humano, por pelo menos 3 razões. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no dia de amanhã, e a gente nem sempre tem solução e nem estrutura para enfrentar e superar o que vem no dia de amanhã. Mas Jesus aqui é muito enfático, ele diz: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Mas como não se preocupar? Como não se angustiar? Como não ficar ansiosa se a gente nem sequer pode fazer mais planos? Antes da pandemia, a gente até fazia alguns planos para viajar para o exterior. Eu conheço gente que já teve que mudar, realocar passagens várias vezes e ainda não conseguiu, porque as fronteiras estão fechadas. Então, tem gente que fez planos para comprar casa, perdeu o emprego, planos para fazer um curso superior. Então, como viajar? Como comprar uma casa? Se o mercado de trabalho está tão instável, se as nações estão instáveis, fazer curso superior. O filho de um amigo meu estava dizendo esses dias que ele disse para o pai o seguinte: pai, eu me esforcei tanto, eu dei um duro tremendo para entrar na Unicamp, e agora eu estou tendo que fazer curso EAD, curso à distância. E é uma verdade, nivelaram o curso à distância, nivelou todo mundo por baixo. Então, será que vai ter uma nova onda de pandemia aqui no Brasil, como está acontecendo na Europa? Será que vai parar tudo de novo? Se você está se acabando de tanto se preocupar com coisas como essas, Jesus tem uma palavra para você: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não desperdice a sua vida remoendo coisas sobre as quais você não tem controle algum. Não sou eu quem está dizendo isso, é Jesus, o próprio Deus. E por que Jesus diz isso? Porque nem tudo é o que parece ser. Porque apesar de haver uma nuvem negra pairando sobre o mundo nesse momento, a luz de Deus é muito maior e mais brilhante do que qualquer nuvem negra. Nuvem negra, tempestade, essas coisas se dissipam com o tempo, mas a luz de Deus vai brilhar para sempre. Jesus não está dizendo que as nossas preocupações são ilegítimas, que elas não são reais. Não, elas são. O que ele está dizendo é que, apesar de elas serem reais, a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa se deixar consumir por elas. Deus não espera que a gente seja alienada diante da realidade, não. Se você está doente, está doente. Se você está financeiramente quebrado, está quebrado financeiramente. Essa é a sua realidade. Mas o que Jesus quer nos passar aqui é que
preocupação não deve governar a nossa vida. A preocupação não deve ditar a sua vida, porque é isso que ela quer fazer. Por exemplo, ela diz que você não vai dormir e você não dorme. Você passa a noite acordado. Ela diz que você vai ter arritmia, palpitações, batedeira, como o povão diz, e você tem. Ela diz que você vai ter ataques de pânico, você tem. Ela diz que você vai começar a tremer, suar frio, desmaiar, e você começa a tremer, a suar frio e até desmaia. A preocupação, ela segue um cronograma que vai levando a pessoa sempre para um nível mais avançado de destruição. Preocupação é algo que, se a gente deixar tomar conta das nossas vidas, nos leva à loucura e até mata. E Jesus diz: parem com isso. Mas Jesus não fala só, para com isso por parar, deixa disso. Não. Jesus fala, pare com isso porque tem alguém cuidando de você. O que Jesus está nos passando, a ideia aqui, é uma ideia mais ou menos que a gente já está um pouco acostumado. Por exemplo, uma pessoa contrata, todo mundo quase contrata outras pessoas para se preocupar por elas em algumas situações. Por exemplo, a gente paga para um contador resolver nossos problemas junto à Receita Federal, junto ao fisco. A gente paga para advogado resolver questões junto à Justiça. Pessoas pagam para alguém levar e buscar o filho na escola, para não terem que ficar amarradas com horários. E a gente paga para alguém entregar comida em casa para não precisar sair, para não perder tempo. Quem tem muito dinheiro paga para que pessoas ou instituições capacitadas investam bem o seu dinheiro para que elas mesmas não tenham que ficar correndo atrás disso. Então, na vida normal, a gente já busca uma série de soluções para não ter que se preocupar com questões naturais. Isso é, a gente contrata mão de obra especializada para evitar certas preocupações naturais. A gente já faz isso. O que Jesus está nos dizendo é para fazermos a mesma coisa com aquelas preocupações que nos corroem por dentro, confiando-as a Deus, entregando-as na mão de Deus, cujos diferenciais são incomparáveis. Por exemplo, você não precisa pagar para Deus, porque Ele já faz isso, Ele já pagou um preço e Ele faz isso porque nos ama. E você não corre o risco de perder o seu investimento, porque com Deus sempre se tem o melhor. Com Deus você dorme tranquilo, dorme tranquila, porque sabe que não vai ser enganado, sabe que não vai ser enganada, sabe que não vai ser surpreendido, surpreendida pela frustração ou pela decepção. Se isso aconteceu com você, não é porque Deus te decepcionou nem te frustrou, foram homens que falaram coisas que Deus não falou, mas Deus não faz isso conosco. Uma segunda observação que eu quero fazer com relação a esse trecho, a esse Salmo 23 do Novo Testamento, é que aqui no verso 30, Jesus diz que quem se deixa controlar pela preocupação é porque tem uma pequena fé, uma fé pequena. Isso é, o que é a fé pequena? É confiar pouco em Deus, é confiar pouco no amor de Deus para consigo, não é? No seu cuidado por nós. Agora, dá para medir o tamanho da fé? Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha que atravessar o oceano, o Atlântico, o Pacífico, sei lá, qualquer um, e que esse trajeto tenha que ser feito de barco. Aí você chega lá, no pier, no cais, você vai embarcar, você tem que escolher entre dois barcos. Tem lá um barco a motor, uma lancha, vamos dizer assim, e tem um transatlântico.
Qual você escolheria? A lancha ou o transatlântico? Para atravessar o oceano. Obviamente o transatlântico. Por quê? Porque ele é muito maior, ele tem muito mais chances de suportar tempestades, ele inspira muito mais confiança. Vejam, nesse caso, o tamanho da confiança está relacionado ao tamanho do barco. Você tem um trajeto enorme para ser feito, qual que vai aguentar mais? Da mesma forma, o tamanho da fé está diretamente relacionado ao tamanho do Deus que a gente diz que crê, que a gente diz que confia. Então, se a gente tem uma fé pequena, é porque temos um entendimento e uma visão pequenos de Deus. Então a gente precisa expandir a nossa fé, ou seja, o nosso entendimento e a nossa visão de Deus precisam crescer, precisam se expandir. À medida que expandimos o nosso entendimento e visão sobre Deus, a nossa fé também cresce. E como é que a gente faz isso? Jesus dá a dica aqui. Como é que a gente faz para expandir a nossa fé? Para a gente parar de se preocupar? Ele diz o seguinte: observem os pássaros, observem as aves do céu, disse Jesus no verso 26. Olhem para os pássaros e vejam como o Pai Celestial cuida deles. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, no entanto o Pai Celestial as alimenta. Se a sua vida está sendo consumida pelo medo, pela apreensão, pela insegurança, por causa da pandemia ou de qualquer outra preocupação que seja, se o medo está dando as cartas na sua vida, Jesus fala assim: você precisa observar os pássaros. E o que a gente vai aprender observando os pássaros? Vamos virar ornitólogo agora? Não. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender como é que Deus opera, como é que Deus age. O Pai Celestial cuida das aves. Pai de quem? O Pai Celestial é pai de quem? Pai das aves, dos pássaros? Não. O Pai Celestial é o nosso Pai, não é pai das aves. E se Ele cuida das aves, que são apenas criaturas dele, o que nos faz pensar que Ele não cuidará de nós? Muito melhor, nós que somos filhos e filhas dele. Deus não é como a gente. Eu tenho que ser sincero com vocês. Nós, seres humanos, atualmente pelo menos, gostamos muito mais de animais do que de gente. Nós tratamos os nossos animais de estimação, eu, por exemplo, trato muito melhor meus animais do que muita gente. Mais até do que algumas pessoas que fazem parte da família. Deus não. Deus cuida da gente, de gente, tanto quanto cuida dos animais. Mas como Deus cuida dos animais? Dando tudo para eles de mão beijada? Não. Você não vai ver nenhuma ave, a não ser os filhotinhos dos seus ninhos, mas fora isso você não vai ver nenhuma ave, nenhum pássaro com o bico aberto esperando a comida cair do céu. Todo santo dia as aves saem atrás do seu alimento, que elas sabem que está em algum lugar e que só precisa ser encontrado. Deus não facilita a vida delas, Ele só disponibiliza o que elas precisam em algum lugar. Observem a vida dos pássaros de Jesus e vejam como Deus opera. Observe também os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, mas se vestem melhor do que Salomão se vestiu em toda a sua glória, na sua melhor roupa, no seu melhor dia, na sua melhor festa. Por quê? Porque é o Pai Celeste que as veste. Veste as flores, o lírio do campo aqui no caso. O nosso problema é que a gente acredita em Deus, mas não vê Deus como pai, até porque muitos nem tiveram pais e outros tiveram pais ruins. Então a ideia de Deus como pai não é boa para todo mundo. E a maneira como a gente vê
Deus, ela fica muito clara nas orações que a gente faz, e como a gente se refere a Ele como um ser soberano, eterno, supremo, todo-poderoso, mas distante, inatingível, intocável. Jesus, Deus encarnado, veio justamente para mudar essa ótica, essa maneira de ver Deus. Jesus pode ser tocado, Ele não está longe. Deus é Pai, Ele interage conosco, Ele sofre conosco, Ele fala conosco, Ele cuida de nós. Esse é um entendimento que a gente precisa alcançar, que Deus não é só Criador, Ele não é só o Todo-Poderoso, Ele é Pai, Ele é nosso Pai. Por isso, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque nesses últimos meses nós temos sido bombardeados com propagandas sobre os cuidados que para nos protegermos da pandemia do Covid-19. Então, são anúncios do tipo: use máscara o tempo todo, lave as mãos o tempo todo, esterilize-as com álcool gel o tempo todo. Eu quero dizer para você o seguinte: eu te desafio a falar com Deus Pai tantas vezes quanto você lava as suas mãos, porque se por um lado usar máscara e lavar as mãos diminuem muito a incidência, o risco da doença e da sua proliferação, mas ao mesmo tempo evidencia o medo que o ser humano tem de morrer e a sua pequena fé em Deus. Por outro lado, falar com Deus Pai, se você considera Deus Pai, teu Pai, aumentem muito a fé e a confiança de que nossas vidas estão nas mãos dele e que ele sempre nos dará e fará o melhor, mesmo que esse melhor não bata com aquilo que a gente quer. Não deixe que o medo domine a sua vida. Preste atenção nisso. É muito melhor e mais saudável que a fé em Jesus domine a sua vida. Seguir os protocolos da pandemia é algo bom, deve ser feito, é legítimo, mas só isso não basta. É preciso seguir também o protocolo da fé, para que a vida não perca graça e a gente não morra de desgosto, de solidão, de falta de propósito. Porque é isso que o medo causa na vida da gente, causa morte. Você pode viver em pânico ou pode viver pela fé. Eu, como cristão, eu preciso e quero e devo viver pela fé. Isso significa me manter calmo nas piores condições e circunstâncias. Isso significa que eu tenho que manter o clima da minha casa tranquilo, sem pânico. Isso significa que eu tenho que manter as pessoas ao meu redor também calmas, ajudando-as a não entrar em pânico, porque desespero e medo não ajudam em nada. A fé em Jesus Cristo nos mantém equilibrados e vivos. Quem tem fé em Jesus não abusa da sorte. A Bíblia não usa a expressão abusar da sorte, ela fala não tentar ao Senhor teu Deus. Então, quem tem fé em Jesus não tenta a Deus, mas também não se torna refém do medo. Quem tem fé em Jesus se cuida, sim, usa máscara, álcool gel, mas não se torna refém das prisões que a vida impõe. Jesus me fez livre. E depois que eu conheci Jesus, Ele que é a verdade, Ele me libertou. Não vou voltar a ser escravo. Outra coisa que o texto nos mostra aqui é que Deus é prioridade acima de qualquer coisa. Porque ele fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, como que a gente sabe que Deus é prioridade em nossas vidas? É muito simples, basta a gente observar, outra coisa, observar
o que acontece com um casal quando eles têm um filho. A vida de um casal de vida normal, de vida comum, ela muda totalmente a partir de uma nova vida que vem para formar a família. Então, os pais que antes gastavam dinheiro com coisas para si, agora, eu conheço gente que comprava muita roupa para si, agora nasceu a criança, tudo elas compram para a criança. Vai num lugar, fica olhando coisa para o filho que nasceu, para a filha que nasceu. A criança virou o centro da vida deles. Esse é um jeito de a gente saber se Deus é realmente prioridade na nossa vida. Quando a gente toma decisões pensando nele. Quando a gente toma decisões pensando no que ele gostaria, no que seria bom para Deus. Bom para Deus é uma expressão meio ridícula, né? No que seria assim, no que ele gostaria que a gente fizesse, no que ele quer para as nossas vidas. Quando você tem que escolher entre o que fazer e o que não fazer, você escolhe entre a vontade de Deus ou opta pela sua própria conveniência? E alguém poderia dizer para mim assim, mas não é tão simples assim, pastor. E eu diria para você, é sim, é simples assim. A gente se pouparia de muitas dores de cabeça se seguisse esse protocolo da fé. Mas como a gente não segue, a gente sofre. Como a gente não faz de Deus prioridade na nossa vida, a gente sofre. A gente sofre com o dia de amanhã. A gente sofre com o passado. Por quê? Porque Deus não é prioridade. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. A maioria das pessoas também o é. A maioria das pessoas passa a vida crucificada entre dois ladrões. Do que eu estou falando aqui? Entre o passado e o futuro. Entre o ontem e o amanhã. O hoje na Bíblia é sempre o tempo que mais importa. Salmo 118, 24. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje, diz Hebreus, se vocês ouvirem a voz de Jesus, não endureçam o seu coração. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 8. O versículo 3 diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Jesus, falei dos dois ladrões aqui, para um deles o que Jesus disse? Em Lucas 23, hoje estarás comigo no paraíso. Nada pode ser feito quanto ao passado e quanto ao futuro. O que a gente pode fazer é plantar hoje uma boa semente na expectativa, na esperança de que ela floresça no amanhã. Você planta para o amanhã, mas vive pela fé hoje. Só assim a gente consegue paz na vida, deixando o passado para trás e confiando em Deus com relação ao futuro. Então respire fundo e relaxe. Pare de se preocupar. E não é apenas um conselho de Jesus, é uma ordem de Jesus para os seus filhos. Eu sei que você não vai parar de se preocupar. Com certeza, Jesus sabe disso mais do que eu. Mas não importa. De qualquer forma, Deus continuará cuidando de você. Você crendo ou não, confiando ou não, porque esse é o jeito que Deus opera. É da natureza dele cuidar da sua criação. É da natureza dele amar você, amar a mim, amar a nós. Enfim, essa é uma passagem que a gente deveria ler 2 ou 3 vezes por dia durante as crises, porque ela nos inspira a confiarmos em Deus Pai. Não se preocupe, Deus está se movendo. Não se preocupe, Deus está trabalhando. Não se preocupe, Deus está cuidando de você. Saiba disso. Entenda isso. Deus falou assim no Salmo 23, que a gente conhece bem e que ministramos a semana passada. E Deus fala
isso pela boca de Jesus para nós hoje. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Eu estou cuidando de vocês. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.